Belezinha, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e no vídeo de hoje vou dar continuidade aos movimentos comunistas dentro da Guerra Fria. No primeiro vídeo falamos sobre o quê? Sobre a chamada Revolução Chinesa. No segundo vídeo falamos sobre a Guerra da Coreia. E hoje iremos falar de quê? Da Guerra do Vietnã. A tão falada Guerra do Vietnã. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal e seguir as nossas redes sociais que estão aqui do lado. Ok? E é claro, segue o nosso Discord. Belezinha? Vamos para o vídeo então? Guerra do Vietnã. Sabemos que no contexto de Guerra Fria nós temos a chamada bipolaridade. O mundo dividido entre as duas grandes potências daquele momento. De um lado, a União Soviética, defensores do pensamento socialista. De outro lado, os Estados Unidos, defensores do pensamento capitalista, né? Onde defende a bandeira de liberdade e democracia. Mas aí vem a Guerra do Vietnã. Né? Guerra essa que sabemos que foi muito desvantajosa de um lado e lucrativa para o outro, especialmente para os Estados Unidos. Quando falamos da Guerra do Vietnã, observamos pessoas sofrendo, movimento pela paz, entra aqui o movimento jovem, que irei falar isso em próximos vídeos. Mas observamos que o Vietnã antes era o quê? Uma colônia francesa no período de 1862 até 1954, como ocorre o processo de descolonização da África e da Ásia. Contudo, vai surgir então partidos nacionalistas, já no início do século XX, com intelectuais formados tanto na França como no Japão, com ideias de democracia, com ideias de república. Surge então um novo imperador, Bao Dai, em 1925, onde, em 1930, Ho Chi Minh forma-se o Partido Comunista e se torna o líder nato. Com isso, ocorre a chamada Revolta da Indochina, levando a uma grande depressão na região. Só que aí vem 1909 e estoura então a Segunda Guerra Mundial, onde os comunistas organizam a Frente Viet Minh, tentando tomar o poder depois da retirada dos japoneses. Aproveitar a oportunidade propriamente dita. Com isso, sabemos que os líderes políticos militares vietnamitas vitoriosos na batalha de Dien Bien Phu, derrotando as forças coloniais francesas. Nesse ponto, então, ocorrido em 13 de março a 7 de maio de 54, enfrentamento em tropas do Vietnã, cerca de 37 mil homens sob o comando de Von Ninh Ham e a Legião Estrangeira Francesa, 20 mil homens. Foi a última batalha na região da Indochina, a chamada Guerra da Indochina, de 46 a 1954. Mas aí você pergunta, professor, nós estamos na Indochina, mas é justamente nessa região que vai ter, então, a reunião para conhecer a independência do Vietnã de Laos e Camboja. E é justamente aí que os Estados Unidos vai se preocupar com a independência da Indonésia e sua opção pelo socialismo. Lembra-se que na Guerra Fria, a minha preocupação é criar o quê? Zonas de influência. A teoria do jogo dominó. Se o Vietnã cair para o lado comunista, todo o sudoeste asiático também cairá. Essa era a justificativa norte-americana para fazer uma intervenção política, militar nessa região. Ok? Essa era a grande justificativa propriamente dita para justificar a entrada de soldados americanos na Guerra do Vietnã. Contudo, vem então a Conferência de Genebra de 1954, onde não há independência real de nenhum dos países. O Vietnã acabou sendo dividido em duas partes, norte e sul, e foi feito posteriormente um plebiscito, tá, para decidir o futuro do país. O candidato que ganhasse unificaria o país. Só que foi feita então uma pesquisa na ONU e 6 meses antes das eleições apontou que os comunistas ganhariam com ampla maioria. Beleza. O que acontece? O governo sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, não quis tal eleição, porque não queria que ocorresse o quê? Essa unificação aos moldes comunistas. Diante disso, o Vietnã do Norte inicia uma campanha guerrilheira contra o governo do Vietnã do Sul, o Vietcong. A França então se retirou e os Estados Unidos se assumiram na região, mandando dinheiro, armas, conselheiros militares para o Vietnã do Sul, e o imperador Bao Dai foi retirado do poder e Nguyen Dinh Diem se tornou primeiro-ministro, e o novo governo é corrupto e violento para com a população. Com isso, nós temos o quê? Protestos de budistas, protestos de pessoas que vão às ruas contra o conflito
contra a guerra. Com isso, o Strategic Hamlet Program consistia em proteger a população rural do país, eminentemente rural, em campos fortificados, isolando essas populações da insurgência comunista, prover educação e assistência médica e aumentar o controle do governo no interior do país. O programa, entretanto, foi rapidamente infiltrado pelo quê? Pela guerrilha. Só que aí, em 2 de agosto de 64, o destroyer norte-americano USS Maddox teria sido atacado pela guarda costeira do Vietnã do Norte. Dias depois, outro ataque teria ocorrido contra o USS Turner Joy e o Maddox na mesma área. Fatos esses que serviram de pretexto, para variar pretexto, uma desculpa, para a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra entre o Sul e o Norte, que mais tarde os americanos reconheceram aquilo que não havia acontecido. Ou seja, eu vou usar uma desculpa para entrar no conflito, para poder justificar o meu poderio bélico. A ativação das células comunistas no Sul, o assassinato de autoridades aliadas americanos, a chegada de Marines e dos Boinas Verdes e a ativação da trilha Yonchimi ajuda a Rússia e chinesa ao Vietnã do Norte. Isso é justamente alguns pontos principais que vão ocorrer nessa que nós chamamos de escalada da guerra. Ok? Mapa da guerra do Vietnã com trilha de Yonchimi, que é esse percurso aqui, ó. Estrelinha aqui, ó, Yonchimi, ó, descendo para cá. Belezinha? Com isso, em 3 de 1965 a 11 de 1968, março de 65 a novembro de 68, ocorre a Operação Holy Thunder, que lançou sobre o norte do país 1 milhão de toneladas de mísseis, foguetes e bombas. Aí nós temos uma imagem das consequências desses mísseis, dessas bombas, desses foguetes na guerra do Vietnã. Cutting Lemary, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, vamos bombardeá-los até fazê-los regredir à Idade da Pedra. É lindo isso, né? Aí eu levanto a bandeira defendendo tal ideia. Tá, com isso, meus amores, o uso do agente laranja e o gás Napalm, onde nós temos aí imagens, fotos correspondentes, a cara vão participar disso aí, vão fotografar e mostrar justamente isso. Kiput, a menina do centro, que é essa aqui, fugiu de seu povoado incendiado por Napalm. Ok? E aqui Kiput hoje. Kiput sobreviveu, tornou-se médica e embaixadora da boa vontade da ONU. Ok? Guerra química foi outro ponto marcado na guerra do Vietnã. Desfolhantes que destroem a vegetação, mas cujos efeitos tóxicos sobre os seres humanos não são imediatos. Como o agente laranja, usado pelos Estados Unidos e Vietnã. Contém dioxinas, substâncias cancerígenas que causam também alterações genéticas e deformidades fetais. Incendiários ou explosivos, como o Napalm, também foram intensamente usados pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Eu estou mostrando para o mundo que eu tenho arma química. Com isso, essa guerra da mídia surge o que? A política de sinceridade mínima, ou seja, os Estados Unidos está perdendo, não está vencendo, mas eu estou mostrando para o mundo que eles estão vencendo. Então eu vou estar fazendo o quê? Mentindo sobre as informações. Começa a estourar então nos Estados Unidos o conjunto de protestos populares contra a guerra. E é claro, começa a ocorrer também fuga de reservistas americanos para onde? Para o Canadá. Onde começa a surgir atentados, explosões de laboratórios e produção de armas nas universidades. E aí nós temos aí um movimento jovem protestando, aquela onda jovem dos anos 60 começa a pedir justamente o quê? Paz, e é claro, paz e amor, contrário ao conflito. Tá? Aí nós temos um jovem entregando uma rosa para um policial, cartazes, não mais guerra no Vietnã, paz no Vietnã, ou seja, o povo americano pedindo o fim da guerra. Surge então, Muhammad Ali se não vai ao Vietnã. O campeão do pesos pesados foi convocado para ir ao Vietnã em 28 de abril de 1967 e recusou. Foi condenado a 5 anos de prisão, multa e perdeu o título de boxeador. Essa aí vão falar que é um país democrático, né? Mas a opressão, porque não quis ir para uma guerra, sem motivos, para defender uma ideologia, levou ele a perder o título de boxeador. Ofensivo Tet, o comandante das tropas americanas, William S. Moorhead, tinha afirmado à imprensa que a vitória era certa e rápida. Vitória essa que não ocorreu. Vitória essa que ele mostrou muito bem que os Estados Unidos não tinham condição de ganhar essa guerra. Muda-se o comandante, onde 69 a 73 vão chamar de vietnamização. Vietnamização. Seu plano era reforçar as forças armadas sul-vietnamitas de maneira que eles pudessem levar adiante sozinhos a defesa do país. É fracassada a invasão do Camboja em 70 e o golpe patrocinado pelos Estados Unidos. Ok? Começa então em 71 a chamada retirada progressiva,
onde a Austrália e Nova Zelândia retiram suas tropas do Vietnã, e as tropas dos Estados Unidos foram reduzidas a um total de 196 mil homens, com uma data limite de fevereiro de 1972 para a retirada de mais 45 mil soldados. Os desdobramentos, aumento dos protestos contra a guerra dos Estados Unidos, levou à desilusão e queda da moral da tropa, e aumento do uso de drogas, conflitos raciais e desobediência aos oficiais. Com isso, vem então os Acordos de Paris. Os Acordos de Paris para o fim da guerra e restauração da paz no Vietnã foram assinados em 27 de janeiro de 73 pelos governos da República Democrática do Vietnã, Vietnã do Norte, e a República do Vietnã do Sul, e os Estados Unidos, além do governo revolucionário provisório, que representou os revolucionários sul-vietnamitas, o Vietcong, cessar-fogo e posteriormente retirada da tropa dos Estados Unidos. E a guerra continuou. Mesmo com esses acordos, a guerra continuou. Tropas americanas e estrangeiras continuaram no Vietnã. E aí as negociações pacíficas para um processo eleitoral entre o Norte e o Sul não aconteceram. O executivo, então, dos Estados Unidos disse que ia continuar a bombardear o Vietnã do Norte, mas o Congresso americano negou sua aprovação e as verbas. Com isso, em abril de 1975, o Vietnã do Norte e os Vietcongs realizaram os ataques finais contra as forças do Sul e seus aliados norte-americanos. A Operação Vento Constante, em 29 e 30 de abril de 75, é marcada pela retirada de mais de 50 mil pessoas, incluindo 2.678. A cidade de Saigon foi rebatizada depois de derrota americana de Ion Chi-minh. A Ion Chi-minh. Belezura? Santinho? Tranquilo? Suave? Aí, ó. E aí com as faltas emblemáticas, né? Crianças no pódio, pilotos, pessoal sendo retirado, algumas manifestações de destruição de helicópteros americanos, ou seja, americanos aliados fugindo de Saigon, né? Uma situação de que a guerra realmente tinha sido fracassada em despesas e mortes. Foram envolvidos na guerra, e podemos falar de números da guerra do Vietnã, cerca de 2.300.000 homens serviram no Vietnã de 1961 a 1974, com 46.370 mortos e 300 mil feridos. O Vietnã do Sul teve nada mais nada menos que 1.048.000 homens no exército regular e forças populares, com 184.000 mortos. O Vietnã do Norte e Vietcong, cerca de 2.000 homens, com 900.000 mortos no total. Então você observa que realmente a guerra gerou muito prejuízo. O total de vítimas da guerra entre 64 e 75 é impreciso, oscilando entre 1,5 milhão a 2 milhões de vietnamitas mortos, entre civis e militares. Parte considerada da população economicamente ativa do país morreu durante o conflito, desencadeando uma grave crise econômica nos anos seguintes ao término do conflito. Morreram cerca de 54.000 soldados norte-americanos até a retirada dos Estados Unidos do conflito em 1973. Ok? Foi feito um bloqueio comercial americano ao Vietnã, estimularam a adoção de crianças filhos de soldados americanos com vietnamitas. As relações diplomáticas foram normalizadas em 1995, mas as negociações foram iniciadas em 1987, tendo como ponto de partida a entrega de prisioneiros de guerra. O Vietnã se comprometeu a pagar uma dívida externa no Sul de até 2019 para restabelecer relações comerciais, entre os quais 140 a 146 milhões. O país vive hoje um socialismo de quê? De mercado. Contudo, a guerra do Vietnã é tema constante do cinema americano desde os anos de 1970. O repertório de filmes como Hair, Platoon, Pecados de Guerra, Braddock são alguns filmes que trabalham essa temática da guerra do Vietnã. Um dos filmes mais emblemáticos é a figura de Hair, musical pacifista, que critica a guerra. Outros filmes fácil acesso, que vocês podem achar aí no YouTube mesmo: Rambo 1, Apocalipse Now, Nascidos para Matar, O Franco Atirador, Forrest Gump, Nascidos em 4 de Julho, Bom Dia, Vietnã. Belezinha? Galerinha, se você gostar aqui do vídeo, dá aquele seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Fui!